C'est pas le bon côté. Olá, Marcelo. A gente não te... Não ouve também, Não não. também. Ouve agora? Ah, sim. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, acho que é alguma questão do fone. Eu vou recolocar o fone, às vezes tá aí. Tudo Deixa bem. eu colocar aqui, mas depois ele normaliza. Vocês me ouvem agora? Sim. Sim, Ah, tranquilo. ok. Me ouvem, me veem bem também, os vejo e os ouço bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de ambos aqui nesta noite para falar das suas vidas, dos seus trabalhos. Dina Opuchinski, muito obrigado. Merci Bravo. beaucoup. David Lamberger, muito obrigado também por estar aqui hoje. Sei que vocês são muito ocupados, então, muito gentil terem concordado de participar desta live. Mas é um grande prazer para a gente também. Obrigado, Marcelo. Tá certo, eu que agradeço. Bom, então vamos lá começar a nossa conversa. As pessoas estão chegando aí, tá certo? Já já mais gente vai aparecer nesta live, né? Eu queria começar então perguntando para a Dina e também para o David, né? A respeito um pouco que vocês falassem um pouco sobre a cultura do país de vocês, da Bélgica, né? A Bélgica é um país muito conhecido mundialmente, né? Por sua cultura, por sua arte, por sua música, por suas tradições, pela sua gastronomia, cervejas maravilhosas, caramelos, chocolates. A gente conhece bastante sobre a Bélgica, mas é sempre bom ouvir das próprias pessoas do país sobre a sua terra de origem e as suas riquezas. Você quer começar, Dina? Sim, sim, claro. Então, você esqueceu o futebol também, que a gente começa a se Futebol. tornar famoso e Sim, nos claro. aguarda aqui daqui a pouco, em novembro. Hein? Ah, Bom, muita claro. coisa a falar sobre a Bélgica, de fato. O que vou ir um pouco nos clichês, mas o que é bem famoso na Bélgica são os quadrinhos, as Sim. histórias em quadrinhos, que faz parte da vida de cada belga que cresce desde pequeno com os Tintins, entre outros, os Smurfs. Eu até peguei uns exemplos. Nós somos grandes colecionadores de quadrinhos, assim, então tem muito além dos Você Smurfs e do imagina Tintin. que, desculpa a gente interromper, levamos tudo da Bélgica. Caixas e caixas de quadrinhos Então, e livros. a gente comprou uma metade de uma vida adulta lá, quadrinhos e quadrinhos e quadrinhos. E quando mudamos para o Brasil, a gente levou tudo conosco. E é bem pesado. Mas então tem os quadrinhos que faz parte da vida, não só para a leitura, mas também com lojas de quadrinhos e objetos. São grafite nas ruas, são museus que nós temos, então, uma grande dedicação a essa arte, que é importante. Arquitetura, claro, também, bem interessante de visitar a Bélgica, Bruxelas, Bruges pelo Art Nouveau, ou pelo arte medieval, ou pelas catedrais barrocos. É um país realmente onde tem, arquiteturalmente falando, muita coisa interessante para se visitar. E a gastronomia, obviamente, tem o chocolate, tem o wafer, tem uns pratos à base de cerveja que faz parte da nossa gastronomia. São mais de 800 tipos de cervejas que nós temos e vários vocês podem degustar aqui no Brasil. Agora, então é por isso também que a Bélgica se tornou cada vez famosa entre o chocolate, a cerveja, Sim, batata frita. esquecemos também, além do futebol, esquecemos também as batatinhas fritas. Sim. Lá é um monumento. A gente não brinca com nem chocolate, com batatinhas. Batatinhas é sagrado. Então, basicamente é isso. Pode fazer um tour da Bélgica e você tem um pouquinho de tudo entre a parte artística, arquitetural, da gastronomia, da música. Você falou também, para mim, eternamente o Jacques Brel, porque as pessoas acham que é francês, mas não é. Não, Jacques Brel é belga. Por favor, é nosso. Belga. Sim. É tiraram tudo de nós e os franceses, mas o Jacques Brel continua como que ele se chama também, a Laurendance, esqueci o nome. Stromae, ele é belga também, não é francês. Toots Thielemans.
Sim, Tielemans, que genial. é o centenário, este ano do Sim. Toots Tielemans. Ele ia fazer 100 anos desde o Grande nascimento. artista de E jazz. é excepcional. Grande gaitista, fantástico. Ah, Arnaud, né? Um artista mais Arnaud, contemporâneo. que faleceu há Arnaud. pouco tempo, Tem infelizmente. boa cultura. Mas é interessante você falar de Arnaud, porque Arnaud ele vem, sabe que na Bélgica temos 3 línguas. E o Arnaud, ele falava francês também, mas ele nasceu do lado do Flamengo, mas ele cantava em francês e em flamengo. E, então temos o francofone, o francês, desculpa, temos o flamengo e temos também um pouco de alemão. São 3 línguas nacionais na Bélgica. Que então, interessante. 3 culturas também linguísticas Que diferentes. faz uma mistura bem legal. Muito bacana, muito bacana. O Philippe Catherine também, guitarrista de jazz, embora tenha nascido em Londres, mas foi criado na Bélgica. Acho que o pai dele era belga, né? Grande músico. Muita cultura. É excelente ouvir essas dicas tão fantásticas da Dina Opuchinski, que é a Dida Cultural na Embaixada da Bélgica em Brasília, e do nosso querido chefe David Lamberger. Quer dar mais algumas dicas aí, David? Como? Desculpa. Mais umas dicas. Você quer mais umas dicas? Não, por enquanto eu acho que falamos um pouco de tudo. Tem muita coisa, na verdade. Inventamos o saxofone. Tem tantas coisas que a gente pode esticar 2, 3 horas falando das invenções que a Bélgica tem muitos artistas, tem o Magritte também. Magritte, Folon, pintor, genial. Tem escritores também, Simenon, Amélie Nothomb. Temos muitas coisas. Grande cultura para um país que, eu vou lembrar para vocês brasileiros, cabe 267 vezes no Brasil. Então, é um confete, literalmente, do centro de Bruxelas em 3 horas, 4 horas de carro, você sai do país. Então, é pequenininho, mas grande de coração. Fantástico, você citou aí Simenon, grande escritor policial, Amélie Nothomb também, grande autora contemporânea, muito boa, por sinal, fantástica. Vou só ler umas mensagens aqui que as pessoas estão mandando, que estão na live aqui, estão mandando. Beta Curadoria escreveu que amo esses 2 expositores que sabem vender e valorizar sua marca. A Ana Orne falou que são incríveis. A Lilian disse que é o melhor caramelo da vida, eu também acho. A Beta falou aqui, Feira Arteira tem sempre o belga. Legal, gente. Verdade. Muito obrigado já por essas dicas fantásticas aí para começar a live. Eu queria saber um pouco sobre a formação, né? Vocês antes de virem para o Brasil, a Dina, eu sei que ela trabalhou no setor petroquímico, o David está na área da gastronomia desde a pré-adolescência, pelo que ele me contou. Eu queria saber um pouco de vocês sobre como um pouco a vida de vocês lá na Bélgica, né, antes de vocês virem para o Brasil. Dina, como é que foi essa experiência na área de petróleo? Oi, é bem diferente. Já é interessante marcar que David e eu nós somos juntos há muitos anos, quase 29 anos. Eu tinha 17 anos quando começamos a namorar, ele 19. Então nós crescemos basicamente juntos, dos estudos para depois a vida de trabalho, depois moramos juntos. No início até a gente se cruzou na escola, porque você a gente se conhece desde pequeno, na verdade, desde o berço. Literalmente. Então, esse também então nós evoluímos muito juntos, é realmente uma grande história de vida. E o David ele me acompanhou em toda a minha carreira e foi muita coisa. A minha formação vem não é tão assim, eu sou formada em administração, em secretaria de direção também, e eu evoluí nesse meio da petroquímica como primeiro trabalho. Trabalhei na grande exportação e terminei quando saí da Bélgica. Eu estava executiva então na petroquímica, vendendo granulado de plástico no mundo. Trabalhei bastante com o Brasil, inclusive. Bom, era uma empresa internacional, então é um ambiente diferente. Eu gostava, mas tem que dizer nada a ver com trabalhar com cultura, com coisas que você realmente ama. Hoje eu me sinto muito mais
bem resolvido, desenvolvido também, muito mais de acordo com o que eu gosto de fazer e o que eu amo, que compartilhar cultura, compartilhar conhecimento, valorizar o meu país, isso é muito bom também. E então é um percurso de vida que foi muito variado, desde meu primeiro trabalho na Bélgica, sempre trabalhei na petroquímica, e quando eu cheguei aqui, se abriram novos espaços para mim me repensar, me reinventar, errar um pouquinho também o que a gente queria. Vindo para o Brasil, a ideia era se reinventar, recomeçar. Sim, mudar de vida, de estilo de vida, literalmente. E ser verdadeiro. A gente queria dizer, vamos parar de se esforçar, se encaixar numa vida. Vamos tirar as máscaras, na verdade, para ser o que nós somos de verdade, e aproveitar um pouco mais da vida. E, então, eu segui um percurso clássico também, entrei com 12 anos numa escola de gastronomia famosa em Bruxelas e segui meu caminho tranquilamente, saí de lá com 19 anos, então demorou 7 anos para conseguir me formar. E de lá trabalhei um pouco nos restaurantes, como cozinheiro, depois como padeiro, depois como sorveteiro, como chocolateiro. E eu percebi na hora que eu gostava mais do lado doce da vida. Caramelo, chocolate, sorvete. Isso era mesmo o que eu gostava. Então, depois disso, encontrei a Dina e segui a vida com os filhos e tal, mas sempre estávamos falando de mudar de país. Mas é engraçado porque no início era sul da França, que era muito mais perto da Bélgica que o Brasil. Mas a gente gostava de aventura. Na verdade, não estávamos focados num local. A gente pensou, se a gente se muda de país, onde a gente poderia morar e se encaixar. Então tinha essa ideia, talvez, mas nada que empolgava a gente quanto nos fomos empolgados quando a gente pisou no Brasil. Esse foi, para nós dois, uma revelação. Nós dois paramos juntos, né? Encontramos. Se a gente acaba se mudando mesmo de país, será o Brasil. Que legal, que bacana, uma linda história de vida. E legal também saber que vocês estão há tanto tempo juntos, né? Empreendendo juntos, trabalhando juntos, né? Que bacana. E experiências fantásticas, né? Experiência no setor petroquímico, né? Imagino que você da área de administração, de gestão, deve ter trazido uma grande bagagem, né? Porque é um setor de muita concorrência, o trabalho é pesado, a gente vê. Muita aqui no rigor. Brasil temos a Petrobras, né? Isso me trouxe muita rigor, disciplina, e também um senso do contato. Eu trabalhava, fez a logística, grande exportação e importação, mas também fez vendas e no marketing. Então você acaba precisando se relacionar tanto dentro da empresa quanto fora, com muitas pessoas. Hoje, isso tem que dizer que me serve muito. Eu tenho facilidade de contato, facilidade de assim, atrair, vamos dizer, as pessoas. Esse contato, para mim, é fácil, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu me realizo muito mais hoje, porque, bom, a petroquímica também não é um setor muito glamouroso, é um setor de homens também muito. Você trabalha com trader, distribuidores, então para uma mulher jovem, assim, foi bem desafiador para poder ter meu espaço e meu respeito como profissional. Então, essa é a parte que foi mais desafiador para mim, vamos dizer, porque tudo se aprende. Eu tenho facilidade para aprender a fazer um novo trabalho, novas tarefas, esses contatos, mas se impor como mulher, isso e suavemente, isso exige muita diplomacia e firmeza ao mesmo tempo. E hoje me acompanha bastante no dia a dia. Eu tento demonstrar o profissionalismo. Esses são nossos cachorros, desculpa. Não, imagina, também tenho. Mostrar que você é profissional e ser simpática ao mesmo tempo.
E esse virou alguma coisa natural para mim. E meu esposo, ele também ele não tem problema de comunicação. Não. Mas além disso, eu fabrico meus produtos totalmente de A até Z. São meus bebês, eu gosto deles, eu trabalhei neles, desenvolvi as receitas, tudo com coração. Então, quando eu vendo esse produto, eu estou vendendo um produto que eu gosto, que eu amo de verdade. Então, é fácil, não é muito complicado vender alguma coisa que você conhece muito bem e ama. Faz uma grande diferença, porque vender alguma coisa que você não fabrica, que você não gosta, isso é um verdadeiro trabalho. Para mim, tranquilo, sem pensar. É fácil quando você sabe que as pessoas gostam. Também eu tenho muito prazer em ajudar, em vender, em fazer a promoção dos produtos, porque eu acredito, eu vejo todo o trabalho que ele coloca neles no desenvolvimento das receitas, que amamos provar aqui em família também. Somos os primeiros a testar tudo que está saindo da cozinha. E quando fazemos degustações, porque tem sempre os clientes que conhecem o produto, tem também muitos clientes que se aproximam porque são muito curiosos. Belga, caramelo, não sabia, conheço cerveja, chocolate. Eu falo, mas o chocolate é recheado com caramelo. Isso é uma costume lá na Bélgica. A gente usa bastante, temos balines. Então, eles são interessados, eu faço uma degustação, eles têm direito de provar antes de comprar, e, sinceramente, 99% compra. Na hora. Tem gente que tem reação, eu já vi cliente chorar. Eles fazem uma degustação e a pessoa chora. Chora de alegria, eu já vi casal se beijar de alegria, eu já vi. Então, é um verdadeiro prazer de ganhar minha vida desse jeito, fabricando e fazendo um produto de qualidade. Dando prazer e alegria às pessoas, exatamente. Na verdade. Nossa, isso é fantástico. É mágico, né, isso que você fala, né? As pessoas se emocionarem com os seus produtos, né? E a forma como você fala também, né? Você faz com amor, né? Enfim, com afeto, né? E isso é muito bom. E você está nessa área já há muito tempo, né? Enfim, desde muita bagagem. Então, comecei mesmo com 12 anos, numa grande faculdade de gastronomia em Bruxelas. 7 anos, então me formei lá. Depois eu trabalhei vários anos em várias padarias, boulangerie, chocolaterias, sorveterias, waffle, enfim. Você tem que mexer um pouco com tudo para entender o que você gosta, o que você não gosta, tal. E com efeito funil, aos poucos, eu cheguei no eu gosto de doce. Isso é meu. E quando chegamos aqui no Brasil, eu percebi, era 14 anos atrás, tinha chocolate, na época, as coisas mudaram bastante, de péssima qualidade. Eu me lembro, eu experimentei um chocolate, eu não vou citar uma marca, mas uma coisa bem famosa, é Sonho de alguma coisa. E tem um brasileiro com todo o coração, eu me lembro, passou para mim e falou, isso é o melhor chocolate brasileiro, você tem que experimentar isso. Estou falando de 15 anos atrás, literalmente. Não, antes mesmo de morar aqui, eu acho. Que quando a gente vinha para passear. Eu acho que sim. Talvez até 20 anos atrás. Então, eu comi essa coisa e para mim era gordura vegetal recheada com papelão. Literalmente. Então, isso me marcou. É engraçado, porque desde então as coisas mudaram tanto aqui no Brasil a respeito da qualidade do chocolate. Porque você tem Bahia, você tem o Pará, que são um grande produtor de qualidade de cacau, e você tem grande fabricantes artesanais aqui no Brasil que fabricam chocolate de altíssima qualidade agora. É por isso que eu escolhi o caramelo. Porque entrar em concorrência com o chocolate de alta qualidade brasileiro, falando que eu sou belga, não fazia sentido. Então, o que eu fiz? Eu entrei pela porta ao lado, caramelo. E foi um grande sucesso. E o caramelo, ninguém faz realmente um caramelo assim, ou comercializa só caramelo, e tudo em torno disso. Essa é uma grande novidade no Brasil e talvez mesmo até na América Latina, se não contar a doce de leite dentro de caramelo, que é diferente. Não, é diferente.
Então, era uma maneira de ter um nicho, alguma coisa única. Sobrepor, tem alguma coisa de bem diferente. É muito atrativo, porque tem muita gente que olha a placa e fala, caramelo belga? Eu sabia do chocolate, mas caramelo? Estou muito interessado. Eu aproveito para falar, bom, vamos degustar. E assim, sabe, passo a passo, faço uma degustação e, em geral, acaba em uma venda. Legal, essa foi a minha história também com o produto de vocês. Estava lá num evento e vi, me chamou a atenção, aí eu já comprei, já comi na hora, já achei um negócio fantástico. O caramelo de vocês é muito bom, né? Enfim, tem aquele caramelo que às vezes... Você comprou, ela era no Buraco do Jazz, no Parque da Cidade. Foi. Evento topíssimo lá. E eu me lembro que você comprou e você fala um pouco de francês, você dá um jeito, você fala francês. Então a gente trocou algumas palavras, você comprou, você foi embora e depois 2 ou 3 você voltou para comprar de novo. Isso é uma coisa que acontece bastante. O cliente compra um pouco no início da noite e antes de ir embora compra um pouco mais porque ele está com medo de não encontrar o dia seguinte. Então isso acontece bastante também. E a gente indica também para os outros, né? Para as pessoas da família. Sim, verdade. Quando é de qualidade, a gente faz questão de indicar para que as pessoas também conheçam essas maravilhas que vocês fazem. Que bacana, muito legal mesmo, parabéns. Eu queria saber um pouco, antes da gente... Vamos continuar falando dos produtos já. Pedir até para vocês destacarem os produtos, legal, muito bom ouvir sobre a experiência profissional e de vida de vocês, é muito inspiradora. Vocês são pessoas que topam grandes desafios, né? Legal, tipo sair da Bélgica e vir morar no Brasil, país muito diferente. E vocês vieram ao Brasil pela primeira vez no ano 2000. Eu queria saber de vocês, e a Dina falou que, quando chegamos ao Brasil, pensamos, esse é o lugar, né? O que vocês sentiram quando vocês chegaram aqui no Brasil? Primeiro, assim, o que atraiu vocês aqui? O que vocês sentiram nessa primeira visita? Que lugares vocês foram? Que cidades? Sim. Então aconteceu que nos anos 90, me diga se eu falo uma besteira, porque com as datas... Eu vou corrigindo, uma sopa. Eu misturo tudo, mas chegou uma onda de imigração brasileira na Europa. Mas em Bruxelas, onde eu estava, chegou um monte. Na época era de Goiânia. Muita gente de Goiânia, ao redor. E fizemos amizade, eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Tem um familiar que acabou casando com uma goiana. Verdade. E ele veio para o Brasil e resolveu também ficar, e a gente foi visitar, e na primeira vez em 2000, era a oportunidade entre as pessoas que a gente conhecia, essa pessoa em particular belga. Então a gente descobriu Goiânia, acredito não? Em primeiro lugar chegamos em Goiânia. Na verdade não era Varjão. Não, aí chegamos em Goiânia e de lá fomos para uma fazenda em Varjão, perto de Varjão. 1.500 interior do interior, mas ficamos tão encantada com a natureza. Nós jovens, 22 anos atrás, sem crianças, descobrir a natureza, andar de cavalo, atrás das vacas, sabe? Caminhar e conhecer todos os animais exóticos, os tatus e tudo que tinha lá. Foi encantador, realmente. A comida foi realmente uma delícia. Comida da roça, comida goiana, mas tão gostosa, um pouco salgada, né? Porque no início mas eu acho que fomos encantados pela música, pelo ambiente e o acolhimento dos brasileiros, realmente a gentileza. E a gente não falava. Não, de jeito mal falava. Também. A curiosidade. Queria conversar com a gente não falava nenhuma palavra de português, eles não falavam francês, nem inglês, nem nada. Então a gente se comunicava fazendo. Nós nos sentimos tão bem, realmente, mas tão bem, como se fosse em casa. Apesar de não ter ainda esse domínio da língua, mas a vida estava tão agradável para nós nessas visitas que fizemos durante 8 anos, namorando com o Brasil,
cada vez que a gente vinha, reforçava. E cada vez que a gente voltava, ficávamos com um mês de depressão depois da volta, para se reacostumar à vida europeia cinza, com chuva, com frio, com a comida que não... Sem pão de queijo, sem biscoito de queijo. Eu acho que é o pão de queijo que fez toda a diferença. Não, biscoito e pão de queijo foi uma grande descoberta pra gente. Eu acho que isso realmente nos pegou e aí, cada vez nossos amigos brasileiros, quando a gente voltava, pedimos, faz pão de queijo para nós, para matar a saudade. Então, eu acho que um pouco de tudo isso, a cultura, a música, o acolhimento, realmente, o coração bom dos brasileiros, o sol, a luminosidade, a natureza. Você nem imagina a diferença entre o norte da Europa e o Brasil, aqui em Goiânia, que é mais quente que Brasília. Era sol todos os dias. O pior frio que nós pegamos lá era 12, 14 graus, que era o verão na Bélgica, quase. Eu exagero, mas 14 graus na Bélgica é verão, não é? É quente, já é aceitável. Aqui todo mundo estava se agasalhando. O que está acontecendo? Estamos de short, de bermuda, de óculos de sol, tem 14 graus. É magnífico. Então, isso foi uma coisa atrás da outra, assim, muito legal. E aí descobrimos o Goiás, descobrimos Rio Quente, Pirenópolis primeiro, depois nós fomos uma outra vez do Rio, Búzios, Cabo Frio, fomos em São Paulo, Recife, no Nordeste. Então, cada região é um outro país, cada região é um encanto. Chegamos a descobrir depois, uma vez que a gente se mudou também a Foz do Iguaçu, aí já essa é a coisa mais extraordinária que eu vi, eu acho, na minha vida. E olha que fomos na Indonésia, que estava muito bonito e excepcional. Era a minha viagem mais bonita até ver Foz do Iguaçu. Sim, mas antes de mudar para o Brasil, fomos em vários países ao redor do mundo, que seja toda a Europa, Itália, a Inglaterra, fomos na Indonésia, no Senegal, Israel. Então, a gente viajou bastante, mas é o Brasil que apertou o coração da gente de verdade. Nossa, fantástico, né? É legal ouvir vocês falarem assim com tanta empolgação, tanta emoção aí sobre o nosso país. Que bacana, que legal que vocês têm essa paixão pelo Brasil. Só ler mais uns comentários aqui, com licença. Portal Lago Sul escreveu que o caramelo mais saboroso de Brasília, quiçá do Brasil. Eu compartilho essa opinião também. O Rinaldi Clayton, que é músico de jazz, pianista, já esteve aqui nessa live sendo entrevistado, mandou parabéns pela live. A Si Cabra falou que o caramelo de vocês é uma delícia, né? Só elogios. Que bom, obrigado. Que saudade. Porque a gente tem que se expor aqui, se alguém não gostar. Imagina. Não tem como não gostar de coisas... Nunca Vocês aconteceu. vão falar já dos produtos, né? Mas não tem, eu já digo que não tem como não gostar, porque é maravilhoso. Tava até antes de vocês chegarem, um pouquinho antes, eu estava já fazendo uma propaganda, dizendo inclusive que as pessoas podem encomendar de outros estados, mas a gente chega já nesse assunto. Mas que bacana, então vocês, aí em 2000 e Brasília, como vocês conheceram Brasília? Foi nessas viagens? Quando que vocês decidiram, aí em 2008 vocês resolveram vir morar aqui? Como foi essa decisão? Então, demorou quantos anos para verdadeiramente falar, vamos mudar? Bom, a gente era bem jovem, queríamos ter mais assento na vida, vamos dizer, se construir um pouco também e não se mudar assim do nada. Também eu queria ter meus filhos na Bélgica. A nossa história na Bélgica não tinha acabado ainda. E aí o tempo passou, fizemos nossas filhas, a gente continuou vindo para cá com elas, pequenininho. E eu acho que surgiu, sabe, com o estresse da vida, do trabalho. Eu estava viajando muito, meu esposo trabalhando final de semana muito. Chegou um ponto, nossas filhas eram bem pequenas ainda, que o David me perguntou, o que a gente faz desse sonho? Porque nós temos que pensar se a gente quer avançar. É melhor agora que na adolescência das meninas, porque isso pode criar problemas se elas têm já laços fortes com as amigas.
de cortar esses laços para mudar para um país a 10 mil quilômetros. Isso pode ser um trauma. Então, era agora ou chegando a 60 anos. Então, exatamente. Então, ele levantou essa questão, ele estava pronto para ir. Eu acho que era só a questão de saber se eu estava também, se a gente faz. Então, foi uma reflexão e no final era, sabe, aquela aventura que a gente sempre queria, sempre sonhei de aventura, de ter uma vida, sabe, que pode fazer um filme com ela ou ler num livro. Eu precisava de aventura e de viver alguma coisa excepcional. Então, quando a gente veio para cá, na verdade, pensamos, nós damos um ano para ver como que a gente se sente, nós não cortamos todos os vínculos, vendemos o que a gente tinha lá, mas ficamos ainda entre dois. Eu peguei um período, sabe, de, como se diz, de férias, vamos dizer, do meu trabalho por um ano, então sem me demitir, para ver também se... Porque morar é diferente de passear. Né? Alugamos um apartamento, alugamos um carro para não investir ainda, para ver o que ia acontecer. Então fomos em Goiânia mesmo. A gente foi morar lá porque já conhecia. E nós gostávamos porque bastante de Goiânia. Tinha muita gente na Bélgica que falaram para nós, mas o Brasil, vocês foram só para passear. Então, quando vocês vão morar, vocês vão descobrir o lado sombrio do Brasil e depois 6 meses falam, não, tudo bem, eu vou voltar para a Bélgica. E faz 15 anos que a gente mora no Brasil e eu acho que eles erraram feio. Bom, no nosso caso, porque... Para nós. Não vamos mentir, teve altos e baixos, a gente vivenciou coisas fantásticas e coisas difíceis. Eu acho que tudo isso nos aproximou ainda mais, porque sempre funcionamos em equipe, se apoiando um ou outro e podendo contar um com o outro. Então, a família toda é uma unidade e nós funcionamos. Eu falo para minhas filhas também, somos uma equipe, temos que avançar juntos e ficar juntos. Somos suporte um para o outro. Então, todas essas aventuras, boas e ruins, ou menos boas, vamos dizer, só permitir assim, que a família, a unidade da família também cresce. E aí nós fomos em Goiânia, de lá obviamente a gente chegou a conhecer Brasília, inclusive a gente passeava bastante para Brasília, gostávamos muito da cidade, mas aí com o trabalho que eu tinha lá também como diretor da Aliança Francesa, porque eu passei por isso também antes, eu não queria vir naquele momento, mas chegou um momento propício para nós nos mudarmos. Mas eu fazia e dar volta já. Porque lá em Goiânia, para mim, os produtos tinham só uma feira de qualidade. Tem várias feiras de qualidade, mas que combina com o meu produto era a Feira do Cerrado. E era só um dia, um sábado por semana. Era pouco para desenvolver a marca, o produto. Então, quando comecei a passear aqui em Brasília, eu vi que aqui em Brasília, e não é a capital do Brasil, com certeza, mas é a capital das feiras também, uma loucura. Aqui tem feiras todos os dias, tem várias feiras. E quando a gente chega a partir de sexta-feira, até quinta-feira, tem feira de 4 dias seguintes. Em vários lugares aqui na Asa Sul, na Asa Norte. Então eu fazia e da volta, alugando um Airbnb, dormindo aqui. Mas era bem cansativo, não? Porque a rota é 2h30, 3 horas e da volta cada vez. Então, depois do que acho que chegou a pandemia... Conversamos bastante nessa ideia, a gente vem, não vem... Mudar para... até eu ter a oportunidade na Embaixada da Bélgica, com a qual eu já tinha trabalhado, conheci o embaixador, tinha trabalhado com eles na época da Aliança Francesa. Então, na verdade, foi uma oportunidade que caiu como uma luva para mim, trabalhar no cultural da embaixada, na comunicação, imprensa. Um vínculo com Brasília, a gente falou, agora sim. Agora a Dina tem um trabalho gostoso, com a cultura, falando vários idiomas, português, inglês, espanhol, um pouco de flamengo, francês e tal. E eu podia mudar quando quiser, porque meus produtos eu vendia já aqui em Brasília. Então aproveitamos, eu acho que esperamos essa pandemia. Parou. Sim, a questão da pandemia que fez parou. Tudo... Todos os nossos projetos na época, mas não só nossos projetos, bilhões de pessoas também. E depois dessa pandemia,
Chegamos faz exatamente 2 anos. Eu comecei aqui em Brasília. Não era no fim da pandemia, era dentro da pandemia 2020. que a gente se mudou para Brasília. E aí as coisas começaram a voltar. E também eu acho que é um passo muito interessante para nossas filhas ver outra coisa, outra cidade mais internacional. Aqui uma cidade, nós amamos, toda a família ama. Pelo lado cosmopolita, porque tem muita coisa organizada pelas embaixadas, que seja festival de cinema, concertos. Está acontecendo muita coisa na cidade culturalmente falando. Não é um São Paulo, mas é muito mais rico que, por enquanto, em Goiânia. E eu acho que foi bem interessante para elas ver outra coisa. E aqui a gente se sente mais seguro para andar nas ruas também. Então, nossas filhas têm mais liberdade para sair de casa, para andar, passear com os amigos. Nós também, a gente faz muita coisa a pé. É diferente, então, né? Acho que a gente de vida. morava lá em Goiânia, porque Goiânia é uma cidade, para nós nunca foi perigoso, uma cidade brasileira típica, pode acontecer coisas lá, como aqui, mas a coisa é que a gente morava num bairro residencial. Então, era só casas. E na rua não tinha ninguém. Então, quando as meninas queriam fazer bicicleta, que seja em Bruxelas ou em Goiânia, eu não deixava. Sozinha, na rua, uma menina de 8 anos, de jeito nenhum. Acho qualquer lugar do mundo. Mas aqui em Brasília, como eles são adolescentes, que o colégio é perto, e também tem sempre muita gente aqui na Asa Sul, tem viaturas. A gente se sente muito... É um lugar bem aconchegante. A construção da cidade, tudo parece que foi feito para nós. Sinceramente. Tem gastronomia, tem arte, tem cultura, tem música, tem as feiras super bacanas, tem chefe de cozinha famosos, tem tudo aqui. Tem muitos artistas interessantes, tem tudo. Músicos. Tem muita gente também que viajaram ao redor do mundo. Tem muitos clientes que se aproximam da bancada para me cumprimentar, porque foram na Bélgica e gostavam muito do país. E Bruxelas foi um encanto, e Bruges, porque é sempre Bruxelas e Bruges. A maioria foram esse circuito. E, claro, Bruges é um encanto. Eu não sei se você conhece, mas é uma cidadezinha perto do Mar do Norte, do lado do Flamengo, que foi parada no tempo, que é patrimônio da Unesco. Para um brasileiro que chega lá, é um conto de fada, mas na realidade. É uma pequena avenida, é a Avenida do Norte, como se fala, porque são todos os canais, você pode circular nos canais. Ele fala sempre, e é tudo medieval. Encantado lá, ou fiquei encantado, mas congelou. Eu fiquei congelado, mas eu adorei. Que legal, que bacana. Então vocês estão há pouco mais de 2 anos morando em Brasília. Sim. Uhum. Sim. Bacana. Agora sim, antes de fazer a próxima pergunta agora falando sobre o surgimento do caramelo, porque eu sei que teve a ver com as filhas de vocês. Qual o nome das suas filhas? Como? O nome das meninas, o nome das suas filhas? Ornella é nossa maior, de 18, e a Luna. Luna, 16 anos. Legal. Então aí eu faço a pergunta agora. Como surgiu essa receita, né, esse produto, que pode ser conhecido como o melhor caramelo belga do mundo? Como é que foi? Conta pra gente aí. Porque eu comecei para fabricar um sobremesa italiano que se chama tiramisu. E eu consegui, na época era muito difícil ter produto para fazer o tiramisu, que era o famosíssimo queijo mascarpone. Ele aparecia, desaparecia, e os valores sempre muito altos, porque é um produto caríssimo. Então eu comecei a fabricar eu mesmo o queijo e comecei a vender nas feiras. E eu vendia bem. O único problema é que é um produto frágil. E Goiânia é muito quente. Então, 2 dias, se não você vende o produto, você tem que jogar. Não pode consumir mais, pode ser perigoso.
E cada vez que eu jogava um potinho no lixo, isso partia meu coração. Eu falei, não, eu não posso continuar. Mesmo vendendo 85% da produção, 15%, não, eu vou ter que repensar. Eu não conseguia encontrar o que eu queria. E um dia eu estava sentado no sofá com a Luna, assistindo TV5, que é um TV internacional em francês. E tem muita coisa a respeito da Bélgica, da França, da Suíça, lá do francofone da Europa. E, de repente, apareceu um chefe famoso, ele fez um caramelo bem básico, açúcar, manteiga salgado, pitada de flor de sal, um pouco de creme de leite, pronto. Nada de bem complicado. E a Luna olhou essa coisa e falou, papai, você sabe fazer isso? E eu falei, claro, isso é o básico do básico quando você entra na escola de gastronomia. Literalmente, primeiro ano você aprende a fazer o caramelo desse jeito. Eu pensei, eu tenho os ingredientes, creme de leite, manteiga, açúcar, um pouco de flor de sal, faço agora. Só que eu fiz uma receita grande, e quando eu falo grande, são 2 ou 3 quilos. Panelão, assim. Porque eu não sabia trabalhar com pequenas quantidades. Então eu fiz um panelão de caramelo. E por pura sorte, no dia seguinte, tinha um churrasco em casa com muitos amigos brasileiros. Eu acho que eram uns 15 pessoas. Era churrasco típico do Brasil. E meus amigos brasileiros cuidavam da carne, porque são profissionais. E eu cuidava da sobremesa. Então, eu apresentei a sobremesa na mesa. E eles experimentaram. Eu vi eles abrir os olhos assim. E me perguntando, o que é essa coisa? Ele falou, não é doce de leite. Eu falei, não, esse é um caramelo típico que a gente faz na Bélgica para rechear chocolate e tal. E tem um que falou, você deveria comercializar esse produto. Pronto. Falei, ok, isso sim, isso é uma ideia verdadeiramente ótima. Porque o caramelo, eu vou encontrar os ingredientes em todos os lugares do Brasil. Não é complicado. É um produto natural, não precisa acrescentar qualquer tipo de produtos químicos. Não tem glúten, eu posso fazer zero lactose. Ok, então, brincando com a temperatura, eu vou também modificar a textura do produto. Posso fazer crocante, duro, puxento, emulsão, isso, aquilo. Legal. Prazo de validade, imortal. Fizemos teste. Não, é um ano. Então, é um ano o prazo de validade de tudo. Então, vamos começar. Então, comecei com um potinho de caramelo tradicional. É tudo que eu tinha na mesa. Potinhos de caramelo tradicional. A emulsão, para jogar no pão, na torrada, na banana, no iogurte. E de lá começou. Canela, chocolate belga, que eu queria outras texturas. Comecei a fazer pirulito, carembara, que é uma vara puxenta. Depois chegou a farofinha, a mini bala, o carafude. Só que ele não está contando, mas o desenvolvimento de cada receita demora. O carembara, para chegar ao ponto que ele está hoje, 6 meses. Sim. Quer dizer que sempre tinha que rever a receita, porque quando chove, ele reage diferentemente quando está muito seco, quando está muito quente, quando está frio. Então ele adaptou a receita para sobreviver a todas as condições. Eu sofri bastante, porque o caramelo básico que eu fiz para a Luna na época era mesmo sem termômetro, uma coisa básica, um cabo. Só que quando você quer mexer com a temperatura para modificar a textura, tem regras. Só que aprendi a trabalhar o caramelo na Bélgica. Bélgica tem uma taxa de umidade o ano todo, não tem seco. O açúcar, ele é de beterraba, não é de cana. A manteiga tem uma gordura a mais aqui. É assim, por diante. Todos os produtos que parecem iguais não são. Tem um pouco mais disso, um pouco a menos de aquilo. Então, quando eu comecei a trabalhar o caramelo de uma forma normal com minhas receitas belgas, para alcançar a textura, eu não chegava lá. Ele cristalizava, ele ficava isso, ele queimava, ele não era gostoso. Então demorou, eu briguei literalmente com açúcar de cara durante 6 meses, mas finalmente eu venci. Eu consegui fazer uma coisa, e agora que eu entendo muito mais os produtos brasileiros, que eu me acostumei, agora eu posso brincar mesmo, modificar, acrescentar, tirar. Então, Tô brincando, literalmente. Interessante. Quando você desenvolveu
essa receita a pedido da sua filha? Você já estava em Brasília ou você estava em Goiânia Não, ainda? Goiânia ainda. Era em 2014, eu Goiânia. acho. Mas eu me lembro, era no setor Jaú. Era também um setor de casa, muito agradável lá em Goiânia. Me lembro exatamente do sofá vermelho, é engraçado, fui marcado, sabe, né? No meu cérebro esse dia até agora. Que legal, que bacana essa história. E aí você começou a fazer a produção, né? Quantos produtos vocês têm hoje? Eu fui na feirinha lá, das feiras que eu vejo tem vários bonitos, com embalagens nós muito temos, bonitas. Então, 3 tipos de emulsões. As emulsões tradicional, canela e chocolate belga. Temos 4 sabores de carambaras. Então faz 7. Temos 2 sabores de mini balas. Mini balas. Quais são os sabores, desculpa, 11. Desculpa eu te interromper. Eu só queria... Quais são os sabores do carambar? Aquele caramelo na barra? Então, na verdade, o carimbara nós temos... Mas acho que eu peguei um pouco aqui, vou mostrar para você. Então, temos o carimbara aqui, tradicional, que é uma barra de caramelo puxenta, com uma pitada de flor de sal. Isso é um produto que você pode encontrar no norte da França, na Bélgica, é muito comum. E todos com a famosíssima... Eu deixo aqui, deixar isso para os franceses, eles fabricam a flor de sal na Guérande, não só na Guérande, eles têm várias, mas que eu uso, que é o produto, o ingrediente perfeito para se misturar com caramelo. Isso é o tradicional. Temos também o chocolate belga, com certeza, isso não dá para escapar. Temos a canela. E para finalizar, o coco. Tá? E lembrando que todos os produtos são zero glúten, 100% dos produtos, todos são zero aditivos. Eu acho que nós temos 5 produtos diferentes, zero lactose igualmente. E na gaveta eu estou preparando uma novidade que vai ser um caramelo zero proteína animal, que seja vegano, mas na verdade tem muitos veganos que querem, mas tem também muita gente que tem alergia, problema com a proteína, caseína, etc, etc. Então, falei, bom, vamos criar, não é para agora, né? Mas está já pronto e eu vou esperar em breve poder lançar um caramelo zero proteína, totalmente vegano. Tem que falar que ele pensa nos produtos, mas depois tem que pensar na embalagem. Sim. E esse quem pensa sou eu. Todo o marketing, as embalagens... Então, podemos criar, mas a gente tem que pensar também como apresentar. Sim. Então, o desenvolvimento de um produto são várias perguntas, várias etapas para ele chegar na mesa, na verdade. Por isso que foi por etapa e a gente ficou ajeitando. Então, além dos carambaras, nós temos também o pirulito, que é um pirulito de caramelo crocante com uma pitada de flor de sal aqui. Eu tenho 2 sabores, que é chocolate e tradicional. Temos também, no lado crocante, as mini balas, tradicional de chocolate. Aqui representa uma casa bem tradicional do centro de Bruxelas, todos com pitada de flor de sal, claro. Temos também as emulsões. As emulsões, então, você tem tradicional, chocolate belga de canela. Isso é para jogar no pão, na torrada, na tapioca, na pipoca, no café, no iogurte, no queijo, no brie, enfim. E, para finalizar, temos então, a farofinha. Então, é engraçado. Isso se chama farofinha de caramelo crocante e flor de sal. Você pode salpicar banana, abacaxi, iogurte, café, sorvete, pipoca, enfim. E tem uma pitada de flor de sal. E farofinha é uma palavra que eu acho que é impossível de traduzir exatamente em francês, mas em inglês também, em espanhol, tudo. Eu já perguntei para vários gringos que moram aqui, nenhum consigo traduzir farofinha. Então, se alguém está assistindo consegue, manda para a gente, porque não é farinha, não é farelo, tá? Isso a gente tem, é farofinha. O farofa. O farofa, isso não existe. Não, foi inspiração do Brasil, a nossa farofa. Sim, com certeza. E para finalizar,
Essa é a caixa de presente. Você pode colocar o que quiser dentro. E representa a entrada do Museu Horta, em Bruxelas, num bairro que se chama Saint-Gilles, que é lotado de brasileiro agora, né? Tem uma grande comunidade de brasileiro em Saint-Gilles. E isso é mesmo a entrada da casa do Horta, na verdade, que é Arte Nouveau. Tá? Eu acho que só é isso. Ou tem os wafers Sim, também, sim. que você faz, que não tem aqui. Não, na verdade tem os Carafood, Já. que é uma mistura de caramelo norte-americano com caramelo belga, meio amargo, grande sucesso. E o wafer belga, porque na Bélgica temos dois tipos de wafer famosos, que é o wafer da cidade de Bruxelas, que é quadradinhas, crocante, com chantilly, morango e tal. E a outra, que é o wafer da cidade de Liège, que é totalmente caramelizado, que é um prazer absoluto, um pecado até, que a gente vende na rua quando está frio. E eu fabrico também, congelado, o cliente coloca na toradeira e aproveita. Nossa, esse papo dá água na boca. Eu imagino. Você quer um pouco? Depois, próxima vez que eu encontrar, com certeza eu vou comprar. É a Lilian falando que ela, aí uma utilidade brasileira, né, a tapioca, né, que ela coloca tapioca com banana e a emulsão e a farofinha juntas, né? Tem muitos clientes que fazem mistura belga brasileira. Crepioca. Tem gente que recheia o pão de queijo com a emulsão de caramelo. E você pode enrolar seu brigadeiro na sim. farofa também, na farofinha. Esse é um encanto também. Traz um sabor e uma crocância a mais. Né? É diferente. Então os produtos se misturam muito bem com a cultura brasileira. Na verdade, é engraçado, mas a gastronomia brasileira se mistura muito bem com os caramelos. Mas eu suponho que porque tem já uma base de doce de leite. O doce de leite não é caramelo, mas é também uma base de leite com açúcar reduzido. Você pode também jogar na banana e tal. Então, eu acho que... Eu acho que cai no gosto das formigas brasileiras, na verdade. As pessoas gostam de doce, mas esse doce, ele tem esse requinte a mais com a flor de sal. E também tem muitos clientes, já de 60 anos e mais, que me falaram, mas muitos mesmo. Isso me lembra um caramelo que eu gostava quando eu era criança, que desapareceu. Visivelmente, antigamente, tinha um caramelo natural, não dos de leite, né? Sem flor de sal na época, e era em formato de guarda-chuva, se não falo besteira. E tem muita gente, 60 e acima, eu me lembro, desapareceu há mais de 30, 40 anos. Então isso também deixa uma lembrancinha, sabe? E tudo isso eu acho que deu. Eu acho que o caramelo ele se tornou um pouquinho Madeleine de Proust. Madeleine de Proust ali. Uma lembrança. Tem pessoas que comem e tem um gosto de infância, tem alguma coisa que remete a lembranças boas. Exatamente. Também. Então as pessoas se sentem acolhidas, sabe, quando comem o Mas essa caramelo. reação que eu falei, eu já vi de tudo. Eu vi gente chorar quando eu faço uma degustação. Já aconteceu bastante. Chorar de prazer. Casal, se beijando. Existe um experimento e de repente dá um beijo, sabe? Porque eles estão com vontade de doce, de amor, sabe? E tem muitas pessoas que não conseguem parar de rir. Cada produto é melhor que o outro. E começa a rir. Gente que olha para mim e fala, mas isso é de outro mundo. O que é esse produto? Nunca experimentei uma coisa dessa. E acontece bastante mesmo. Que legal, que bacana. Nossa, eu estava até pensando assim numa combinação, né? Você falou nessas combinações aí que o pessoal faz. Talvez a carambarra com sorvete, tipo um sorvete de creme ou de coco, talvez, sei lá, ou até chocolate, não sei, acho que ficaria bom, vou experimentar um dia. Tem muita coisa que você pode fazer. Perdemos você durante uns 5, 6 segundos, então eu acho que é melhor repetir, porque perdemos o momento da receita. Desculpa.
eu vi que deu uma congelada. Não, eu só falei assim que você estava falando de experiências, né, de combinação. Sim, Eu pensei, um dia eu vou comprar o cara em barra e vou misturar com sorvete. Acho que sim, cai bem o sim. caramelo tradicional com sorvete de Tem, coco. De... tem gente que corta o carimbar em pedacinho e joga no cookie. Na massa de cookie, de pão ou de bolo, você joga pedacinho do carambar, aí vai derreter entre Igual arpoços. gotinha de chocolate, mas de Bom, são caramelo. aqueles que conseguem resistir, Segurar. se segurar e não comer tudo de uma vez, eu te fazer a receita. Mas... Nossa, que maravilha. E, bom, eu queria só parabenizar a Dina, claro, parabenizar o David, né? Ou o Davi, já brasileirando aí o nome do nosso convidado. O Davi, claro, por esses sabores fantásticos que ele cria, mas também chama muito a atenção. A Dina falou que ela é responsável pelo design das embalagens. As embalagens são lindas, são muito bonitas, e cada uma tem um jeito, né? Tem aquela do museu, que é a caixa de presentes, né? Que você Sim, não, mostrou. ela desenvolveu Aquelas, mesmo. Sim, sim. as casinhas belgas, o carimbá. Nossa, fantástico. O design lá da emulsão. Parabéns, Gina. Também seu trabalho fantástico aí. É Obrigada. importante juntar as duas coisas, né? Isso agrega valor, né? Casar um produto fantástico, delicioso, mas também botar uma embalagem bonita, inovadora, sofisticada. Eu acho que isso valoriza ainda mais o produto dele, que já é maravilhoso, mas dá mais uma roupagem incrível. Parabéns aí para os dois. Falei, somos uma equipe, eu falei, a gente se apoia, uma outra se complementa. E é na vida igual tá para os caramelos, no negócio, em tudo funciona assim conosco. Às vezes eu preciso de um empurrão, ele tá lá para me dar esse empurrão, ou me carregar, e o contrário também. E com o produto fantástico que ele tinha, de fato tinha que ter embalagem na altura para atrair, para que as pessoas venham e comem. E recebemos muito cumprimentos elogios, das bancadas, dos produtos. Cada dia de feira tem dezenas de pessoas que aparecem falando, é muito bonito, o que é? Apesar de colocar 16 de placas caramelo belgas, a gente fala sempre que o brasileiro não olha as placas, sabe? Porque eles ficaram... Ele se aproxima porque é muito bonito. Ficaram subjugados pela beleza da bancada, não lê mais, mas Mas é isso, mas era uma época que eu tinha mais tempo, que eu me dedicava realmente a esse desenvolvimento de mas visual. Era bonito 8 anos atrás e até agora. É bonito. Eu acho que é ainda mais bonito que 8 anos atrás. Legal, incrível. E você produz em casa mesmo os produtos? Sim. A gente mora na Asa Sul, numa casa, e temos uma cozinha separada totalmente do resto da casa, por razão óbvia de higiene e evitar contaminação cruzadas, porque tem gente que não suporta castanha, tem gente, sabe? Então, o glúten, isso. Então, tudo está bem separadinho. E eu trabalho lá, na verdade, nessa cozinha separada. E hoje, por exemplo, comecei a trabalhar às 8 e terminei às 18. E sem parar. Porque fizemos uma feira no Casa Parque, que era um festival de cerveja, e foi um sucesso gigantesco lá. Então, vendemos literalmente tudo. Então, quando eu volto em casa, com quase nada. Os produtos que eu mostrei agora, era só o que sobrava. Então, eu tenho que produzir rapidinho, porque quinta, sexta, sábado, eu vou de novo refazer feiras. Então, eu tenho que ter todos os produtos. E como eu não uso produtos químicos, que são produtos artesanais de verdade, que eu não vou trapacear nunca, demora para fabricar, para ter essa qualidade. Que legal. É muito, muito interessante a sua dedicação, né, de trabalhar o dia inteiro, né? E ainda fazer para produzir e depois ainda fazer circuito de feiras para vender, né? Bacana. É porque você falou, eu até te encontrei nesse fim de semana, nesse evento de cervejas que você estava comentando, né? E eu comecei a pensar também, queria até a opinião de vocês a respeito de harmonizações, né? Que eu acho que dá para harmonizar os doces, os carimbarra, com cervejas artesanais, com vinho espumante, tinto, né? Então, interessante, porque antes do Buraco do Jazz, no Parque da Cidade,
eu falava sempre de colocar o caramelo no café expresso, no leite, mas nunca na cerveja, não misturado na cerveja, mas aproveitar para fazer uma harmonização com vinho e cerveja. Nunca pensei nisso. E no buraco, ninguém está bebendo café, ninguém está bebendo leite. Lá é mais cerveja e vinho tinto. E, de repente, chegava cliente falando, o Carafood, o Carimbar, é maravilhoso. Então, é verdade que depois eu percebi que tinha cliente que jogava no queijo, fazendo harmonização com o vinho tinto. Então, sim, sem nenhum problema. Você pode, por exemplo, fazer um frango, finalizar o frango com o caramelo tradicional de canela, a emulsão, e isso combina com cerveja. Você pode beber uma cerveja aproveitando de fazer um frango agridoce. Uma receita salgada que eu já provei, já fiz, e que eu recomendo é você faz um filé mignon suíno. Uma carne suína funciona muito bem. Sim. Você vai caramelizá-la com um pouquinho, finalizar, ou quando você vai grelhar, você finaliza com um pouquinho de caramelo tradicional, acrescenta abacaxi, coentro, gengibre, é excepcional. Porque não precisa colocar muito caramelo, esvaziar todo, só para juntar todos os elementos e caramelizar. É excepcional. Sim, o famosíssimo abacaxi ao forno, ou no churrasco, que os brasileiros gostam, com canela. Você pode fazer a mesma coisa, coloca o abacaxi, seja no fogo, no churrasco, e quando ele está quase pronto, você joga um pouco de caramelo, deixa uns 10 segundos, tira, você tem um produto maravilhoso. Que legal, muitas dicas gastronômicas. Pode falar, por favor. Não, eu estava dizendo que a imaginação é o limite. Ou seja, se você tem muita imaginação, você não tem limite. Exatamente. É o que você pode fazer. Legal, a imaginação é o limite, mas tem que ter um produto de qualidade, como que vocês produzem. Né? Ajuda. Claro, pô, que legal. E aí eu queria justamente falar, até te perguntar em qual você falou que já vai estar em outra feira, não queria saber qual a feira que você vai estar, né? Para as pessoas que moram em Brasília e assistirem essa live poderem prestigiar. E saber de vocês também a importância, né, desse circuito de feiras, já que foi uma dos atrativos que fez vocês mudarem de Goiânia para Brasília. Como é que é a importância desse circuito aí e onde que vocês vão estar nos próximos dias? Então, nos próximos dias, então, o mais fácil é me acompanhar no Instagram, porque claramente eu jogo tudo no Instagram, no Facebook, no TikTok. Mas nos próximos dias é interessante, porque quinta-feira eu vou fazer uma feira que era antigamente dentro da Embaixada dos Estados Unidos e que pela primeira vez vai ser fora. Então, é entrada franca. É bom para todo mundo. Quinta-feira, das 10 até 14h30, 15 mais ou menos, no estacionamento, na frente da Embaixada dos Estados Unidos, ao lado da Embaixada da França. Então, estarei lá. Depois, sábado, vai ser na cultura inglesa, também aqui na Asa Sul, que está aberto também. E depois só me acompanhar no Instagram, fazer panela candanga, o bosque na Asa Norte, tem muita coisa. Além disso, eu entrego pelo Uber Flash, pode vir buscar na Asa Sul, eu mando pelo correio no Brasil inteiro. Então... O que foi bem importante também para o desenvolvimento do caramelo aqui é o fato de ter as embaixadas e de ter eventos de embaixada. E, obviamente, por fazer um caramelo belga, e mesmo antes de eu trabalhar na embaixada também, eu faço questão de falar isso, já era um produto selecionado pela embaixada para representar a Bélgica nas diversas feiras, feira da francofonia, feira das embaixadas, feira da Europa. Então, essas feiras são super importantes porque elas trazem um público enorme, famílias, e ajudam bastante a divulgar o produto. O interessante para nós de fazer feira é isso, é que nós temos vários pontos de vendas, diversos lugares, então dá para fazer descobrir o produto a um público bem maior que se tivesse um ponto fixo, porque nós vamos até o cliente, e é um cliente de oportunidade. Ele anda, caminha, encontra o produto, nunca pensou nem talvez sabia que existia, e descobre e depois se torna freguês. Eu acho que todos os nossos clientes voltam. Eu acho que não tem, Sim. Raramente, ou porque eles não moram aqui. Mas a maioria dos clientes volta e a gente vai só aumentando
com o fato de fazer feiras diferentes que atrai públicos diferentes ou que público na redondeza. Tá. Então, história interessante, muito engraçado. Eu cruzo bastante francês nas feiras, porque tem uma grande comunidade da França aqui, além das embaixadas, na Aliança Francesa, no Lycée Français, enfim. E eles se aproximam e começam a falar francês comigo, porque a gente fala o mesmo idioma, e compra. E você tem gente que morava em Paris ou nas cidades mais gastronômicas do mundo, literalmente, que compra esse produto falando que é um produto de altíssima qualidade, que eles adoram. Aconteceu já 2 ou 3 vezes que gente de Paris, que estavam de férias aqui, compraram e levaram em Paris. Não sei se você imagina. Então, isso eu acho tão engraçado. Eu fui para Paris, fui para o Canadá, fui para os Emirados Árabes Unidos. A cidade de Detroit dos Estados Unidos, Emirados Árabes. Tem japonês que compraram, tem o embaixador, eu acho que era de um país africano, se não falo que era do... eu não vou falar besteira, mas... Do Ghana? Eu acho que pode ser do Ghana, que gostava muito com os filhos. Então, é multicultural. Legal. E vocês tocaram num ponto interessante, né? Você está falando aí de clientes que moram em Brasília e de embaixadas, desse circuito diplomático, enfim, que levam para os seus países de origem, mas as pessoas também podem encomendar, né? Vocês vendem para outros estados. Como é que faz para encomendar, né? Entra pelo Instagram? A maioria do tempo, com as encomendas para fora, comece a aumentar vai começar agora. 2 meses antes do Natal. Porque tem gente que quer para ceia de Natal, para fazer presente, gente que se deslocaram aqui a trabalho, a férias, que não quer, claro, que não mora em Brasília, me mandam, eu quero uns 50 carimbara para a ceia de Natal, eu mando. E, em geral, até pouco, era quase para o Brasil tudo, R$ 35 de frete para mais ou menos 1 quilograma de produto. E 1 quilo de caramelo é já muito. Então, não é um valor, um frete caríssimo, sabe? Uhum. E pode encomendar pelo Instagram, também, pelo WhatsApp, claro. Porque todos os contatos estão no Instagram também. Então, geralmente, é muito pelo WhatsApp. WhatsApp, Instagram, sim. Uhum. E vocês costumam vender para quais estados? Assim, tem algum estado que compra mais? Bastante. Eu já vendi muito São Paulo. Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. Santa Catarina também, bastante. Florianópolis. Que é Santa Catarina. Goiânia. Infelizmente, eu deixei órfãos lá. Coitados, eles querem o caramelo. Cadê você? Não vejo mais. Estou procurando você na Feira do Cerrado. Mas eu moro em Brasília. Desculpa. Mas eu mando. Eu não esqueci vocês. Então, não, em todos os lugares. As redes sociais são importantes, né, para divulgar, né? Porque você pode alcançar o mundo, né? Já teve isso no exterior? Como? Alguém já encomendou? Sei que muita gente compra em Brasília para levar para fora, mas já teve alguém de outro país que pediu, encomendou via rede? Franceses compraram, árabes compraram, europeus, americanos, mas levaram nas malas. Uhum. Eu nunca fiz nenhuma venda assim mesmo fora, não. Uhum. Mas dá para fazer, se tiver o pedido, dá para mandar. Com certeza, sem nenhum problema. Daria. Legal. E eu queria saber um pouco de vocês, assim, os planos e perspectivas para o empreendimento aí, para os próximos... Enfim, a gente já está no fim do ano aí, como você falou, né? Tem muitas feiras aí para frente. Como é que estão os planos aí de vocês daqui para o final do ano, daqui para o início do ano de 2023? Então, para a Dina, eu acho que a carga de trabalho vai aumentar também, porque vamos nos aproximar de Natal e tem muitos eventos culturais. A Bélgica trabalha muito nesse aspecto também. A gente gosta muito da cultura brasileira. Falando disso, só para fazer uma parêntese, a gente adora os grafites aqui, não sei como se chama, porque grafite em francês
não é o termo exato, grafite é mais um desenho assim rapidinho. Mas aqui na W3, em vários lugares de Brasília, tem artistas que fizeram arte nas paredes de 10 metros de altura, absolutamente alucinante. E cada vez que eu passo aqui, é um encantamento. Então, era só para falar disso, porque todos os dias que eu estou de carro, olha isso, olha aquilo, olha esse, olha... É muito, muito legal. Mas fora disso, para mim, vai aumentar bastante. E vai ter a Copa do Mundo também. Então, vai dar muito trabalho, porque já que Brasília faz muitas férias, mas se aproximando do fim do ano, isso se multiplica por 2 ou 3. A Dina vai me ajudar o máximo que puder também, porque sozinho não vou dar conta. E assim. Não, e aí as perspectivas são talvez desenvolver outro novos produtos para o ano que vem, certamente. O vegano. O vegano. A gente desenvolve com consciência para não canibalizar os outros produtos e acrescentar ao mix alguma coisa que a procura seja interessante. Que seja interessante. Não produzir para produzir, reinventar para inventar e depois as pessoas ficam perdidas, não é interessante. Agora mesmo fazemos já 1, 2, 3, 4, 5 degustações, incluindo o Carafood. E eu acho que fazer mais, vamos afogar o cliente. Nós acho que estamos no limite. Ou para colocar na mesa também fica às vezes um pouquinho complicado. Mas aí, desenvolvimento de produto, escutamos também a demanda, tem pessoas interessadas em alguns tipos de sabor, você não faz isso, porque não... Então tudo isso está... Sabe, a gente vai levando, ele vai trabalhando e está sendo analisado para poder evoluir no ano que vem. Por enquanto, o formato de feira está se encaixando perfeitamente nas nossas vidas, vamos dizer, no nosso estilo de vida. E na questão dos custos, pós-pandemia, a gente está ainda vai com muita cautela. E nós já chegamos até a quiosque em shopping em Goiânia, mas isso leva custos bem maiores. E você trabalha muito mais, mas você não necessariamente ganha muito mais no final. Sim, e no final também vamos terminar do mesmo jeito que a gente começou na Bélgica, trabalhando 18 horas por dia. Então não faz nenhum sentido. Bem que você já trabalha muito. Eu trabalho muito, mas também eu não tenho chefe e eu não trabalho com funcionários, então eu estou responsabilizado totalmente para meus produtos. E quando eu sinto que eu tenho que dar uma parada, porque estou cansado, eu posso. Falo, não, fim de semana do mês de outubro eu vou parar, porque vamos em Pirenópolis, porque eu estou exausto e não quero mais. Isso dá uma certa liberdade também. Exatamente, tem uma liberdade. A gente está tentando equilibrar sempre. E essa fórmula, essa maneira de trabalhar nos permite equilibrar nossas vidas pessoais, o trabalho, a gestão. Sim. Lá na cabeça, num cantinho, tem sempre uma coisa que tá me triturando, sabe? Eu gostaria, se for possível, um dia abrir uma lojinha aqui na Asa Sul, uma coisa bem aconchegante, pequenininho, com um quintal, e fazer uma oferta de caramelo com waffle e com crepe. Mas isso ainda estou trabalhando em cima. E talvez sim, talvez não. Vamos ver o que o futuro nos promete. Porque vai ter as eleições, e um grande momento para o Brasil também. Então vai ter agora ninguém sabe o que vai acontecer, mas depois vamos poder tomar decisões a respeito disso. Então vamos ver o que acontece, vamos pensar depois. Mas por que não? Legal, bacana, muito bom. E interessante vocês falarem isso também, né? Trabalhar, mas também aproveitar a vida, né? É legal, muito bom trabalhar. A Dina tem 19 anos, mas eu estou chegando a 50. E já sabe, não é a mesma coisa. A gente não está à procura da mesma coisa quando tinha 20 ou 30. Mas que bom, vocês são muito jovens ainda, e produzindo muito bacana. E eu queria saber o seguinte, a gente tem aqui
nesse espaço, sugestões de dicas. Eu estou falando com duas pessoas que já falaram muito de cultura ao longo desta live, muito no começo, né? Estou falando com a Dida Cultural da Embaixada da Bélgica. E a gente se mostrou quadrinhos, inclusive, falaram de música. Mas eu queria saber, assim, vocês têm mais dicas, assim, por exemplo, filme, série, um livro? Pode ser algo que vocês viram recentemente, pode ser um da sua vida que você gosta, o livro da sua vida, o disco da sua vida, o filme da sua vida, série, ou algo recente que vocês viram. Vocês têm dicas, mais dicas, né? Já deram muitas, né? Vou aproveitar e pedir mais dicas culturais. Com certeza, é engraçado, é que eu tenho pouco tempo para assistir o Netflix, mas eu tenho muitos clientes que gostam de comprar o caramelo e comendo o caramelo em frente ao Netflix. Eles me falam sempre de vários seriados belgas, até em Flamingo, legendado em português, de polícia, disso. Infelizmente, eu não conheço o nome, mas deve ser muito fácil de encontrar. Eu não sei, mas no Netflix é muito fácil de encontrar. Temos muitos filmes belga que eu poderia aconselhar, mas também a Bélgica tem um lado de tratar os problemas com um pouco de surrealismo. E, às vezes, pode ser interpretado de uma forma ruim para outras culturas. Eu vou citar um filme que chocou até os belgas, que eu gosto muito, mas que é um filme de comédia, é violento, mas é de comédia, que se chama C'est arrivé près de chez vous, avec Paul Vord, grande ator. Aconteceu perto de você. E é preto branco, é um assassino, mas você está seguindo ele, e ele é muito cruel, mas ele é muito engraçado. É uma mistura típica belga de surrealismo absoluto, literalmente. Então tem muita coisa que às vezes pode ser complicado para as outras culturas, mas eu aconselho sempre dar uma olhadinha. E eu vi que ele está aqui legendado, dá para encontrar. Eu tenho uma dica de agora, para essa semana também. Tem uma coprodução belga e França, agora no Brasília International Film Festival, que passa no Cine Brasília e no Sesc. Tem essa coprodução que se chama Esperando Bojangles. É um filme um pouco triste, mas lindíssimo, com uma atriz belga, Virginie Efira, belga-francês, porque agora tem nacionalidade francesa também. E os franceses, eles ficam roubando nossos grandes artistas. Tem que a gente tem um grande artista. É bom para a França. Mas ele é uma atriz extraordinária, sim, com sentimento justo, e ele é maravilhosa nesse filme também, com Romain Duris também, o ator francês. Grande ator, incrível. E então, vai ser amanhã no Cine Brasília, às 21 horas, ou na quinta-feira, 20 horas, no Sesc da 504, isso, Esperando Bojangles. É lindíssimo, então recomendo. Para quem está escutando agora, recomendo essa dica para essa semana, dentro deste festival de filme internacional. Aí tem outras produções, mas esse filme vale a pena de ser visto. É lindo, triste, poético, tudo junto. E aí você vê um pedaço da França e da Bélgica junto. Mas que bacana isso. Que bacana, dicas excelentes, maravilhosas. Muito bom. Dina Opuchinski, a Dida Cultural na Embaixada da Bélgica, em Brasília, e David Lamberger, ou Davi Lamberger, a gente já com intimidade abrasileirando o nome dele. Vocês são fantásticos aí. Eu queria imensamente agradecer a presença de vocês nessa live hoje. Live maravilhosa, uma maravilha de live. Vocês são duas pessoas assim extremamente simpáticas, carismáticas. Além assim de fazer esses produtos fantásticos que vocês fazem, né? Que vocês produzem, né? Essas maravilhas. Eu já provei, sou fã, recomendo. Não fique só vendo, encomende, você não vai se arrepender. Se você está fora de Brasília, em outros lugares, pode pedir que eles mandam pelos Correios. Mas duas pessoas absolutamente fantásticas que estiveram aqui hoje, empreendedoras, desbravadoras, inteligentes, cultas, fantásticas.
Enfim, muito obrigado. Vocês são pessoas maravilhosas, muito simpáticas. A Dina, eu ainda não a conheço pessoalmente, mas o David, eu já estive em algumas ocasiões com ele, uma figura fantástica, tá ali com toda a atenção, todo o carinho, toda a gentileza para mostrar os produtos. Bom, eu já falei demais, mas tudo isso é para agradecer essa live maravilhosa de hoje. Que conversa absolutamente enriquecedora. Pode continuar. Manda. Obrigado. Eu resumo numa palavra. Obrigado. Foi um verdadeiro prazer estar lá, foi um charme. Conversar com você é um verdadeiro prazer e eu aconselho para os próximos que querem fazer uma live com você de fazer absolutamente, porque é maravilhoso, super organizado, super profissional. Fui sem nenhum problema, tranquilíssimo e eu gostei demais. E a Dina também, claro. Ô, gente, eu fico honrado. A Graça está mandando os parabéns para os três, que eu estendo especialmente aos dois convidados desta noite. Obrigado, David, pelas palavras gentis. Obrigado mesmo aí pela gentileza dos comentários, né? Obrigado, Dina. Queria agradecer também a todas as pessoas que apareceram ao longo dessa live aí, que participaram, que deixaram suas mensagens, todas absolutamente elogiosas em relação aos produtos Carimbarra, caramelos, enfim, as barras, a emulsão, a farofinha. Que maravilha, a gente se vê em breve. Estou achando que eu vou nessa feira da Embaixada depois de amanhã. Bom, abraço então, abraço a todo mundo, foi um prazer, boa noite. Boa noite, eu queria mais uma vez então agradecer aí aos dois, Dina Opuchinski e David Lamberger. Muito obrigado aí pela presença hoje, por essa live fantástica. Parabéns pelos produtos maravilhosos que vocês criam. Parabéns também para a Dina, com o trabalho fantástico que ela faz com a parte cultural na Embaixada da Bélgica. A gente que mora em Brasília, mas no Brasil inteiro, sabe como é importante esses trabalhos que as embaixadas, esse circuito diplomático realiza, trazendo mostras de cinema, de música, de tudo. Parabéns aí para você, parabéns aí também para a Embaixada que você representa. Muito obrigado e sucesso para os dois aí nos seus projetos. Obrigado, sucesso igualmente. Obrigada. Tchau. Abraço. Tchau, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau.